Pai, obrigada. Obrigada porque eu posso ter quase que certeza de que cada um aqui tem experimentado o que estas palavras dizem, essa comunhão, essa direção, esse cuidado que vem de Ti, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor providenciou tudo de tal maneira que em Cristo temos suficiência. E temos a promessa de que um dia estaremos eternamente contigo, por causa daquele precioso sacrifício consumado na cruz. E não só consumado, ó Pai, na cruz, mas tu estás nos céus, assentado à direita de Deus como nosso propiciatório. De tal maneira que temos segurança de que o nosso sumo sacerdote irá fazer tudo isso que acabamos de cantar. Basta que o nosso coração se chegue a Ti. Ajuda-nos nisso, ó Pai. Dá-nos aquele entendimento para sempre termos nossos olhos postos tão somente em Ti. Fala-nos agora aos corações. Santifica-nos pela Tua palavra e o conhecimento de Jesus. Abençoa os nossos irmãos que não estão conosco. A cada um guarda e dirige. Abençoa a Tua igreja. De uma maneira especial, oramos e clamamos pelo Teu povo de Israel, pela salvação do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu fiquei de... eu falei a semana passada, mas eu queria dar comentar mais algumas coisas, repassar, porque eu acho muito importante esse assunto que... primeiro eu vou mostrar, pela palavra, né? Deixar que a palavra nos mostre, o Espírito de Deus nos mostre, a suficiência do sacrifício de Cristo, o que significou e por que Jesus se ofereceu. Antes de começarmos, eu gostaria de ler Hebreus 10. Vamos ler dos versos. Vamos ler dos versos, perdão, 1 a 10. Depois a gente vai pular um pouquinho. E depois do 19 ao 25. Pode ler? Por favor. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então, veja, impossível. Ele está falando do sacrifício repetitivo todo ano. Se aquele sacrifício de animal fosse suficiente, não precisava todo ano recordar, não é? Então, ele diz, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, o problema aqui é pecado e o problema do pecado quanto à justiça de Deus, que faz com que nós fiquemos o quê? Separados dele. O pecado traz a morte, por quê? Porque nos separa de Deus. Então, qual a solução? Presta atenção no coração de Deus daqui para frente. Verso 6, perdão. Perdão, 5. Ixi, estou bem. Esta é a razão pela qual, ao entrar no mundo, ele diz: não é tua vontade receber sacrifício animal e oferta de alimento. Ao contrário, um corpo me preparaste. Não, tu não te tens agradado das ofertas queimadas e dos sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: vejam,
No rolo está escrito a meu respeito: vim para realizar tua vontade. Isso. Então, veja, por que sangue de touros e de bodes não remove pecados? Olha o que ele disse. Por isso, o que significa ao entrar no mundo? Quem está falando aqui? O Senhor Jesus. Então, ele é Deus eterno que vai ser. Lembra, ele saiu da eternidade para entrar no tempo como homem, tá certo? Então, ao entrar no mundo, isto aqui é exatamente o que Jesus está falando aqui na encarnação. Isso foi revelado ao rei Davi, o Salmo 40. Então, Deus já havia revelado a Davi essas palavras que Jesus agora, ao entrar no mundo, diz: tu não querias nada daquele sacrifício. O que tu fizeste? Corpo, me formaste. Não te agradaste daquele sacrifício. Corpo, me formaste. E aí ele diz: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Agora, então, verso 8. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações, pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Que primeiro? Sacrifícios de animais, para estabelecer o segundo. Qual é esse segundo? Verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Sacrifícios de bodes, sangue de bodes não remove pecado. Então, eu disse ao entrar no mundo: corpo, me formaste. E nesta vontade, da oferta do corpo de Jesus, quantas vezes? Uma vez por todas. Uma vez por todas, então, essa é a vontade do Pai. O que significa formar um corpo para Jesus? Cordeiro. Quando Jesus apareceu, João Batista apontou para ele e disse o quê? Eis o cordeiro que faz, que por cobre, que tira, remove, sacrifício superior. Então, continua, por favor, verso 11. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, ele ofereceu um único sacrifício para sempre e está onde? À destra de Deus. Lembra, vai pensando, propiciatório, lembra disso. Continua. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Como que é? Quantas ofertas? É qual? Essa oferta fez o quê? A primeira coisa, aperfeiçoou quanto tempo? Para sempre. Leolam, adolam. O que significa isso? Aperfeiçoou está no passado perfeito. Quem conhece português, o que significa o verbo no passado perfeito? Uma vez só e foi terminado no passado e o efeito é adolam, leolam, para sempre. Entendeu? Então, quem crê em Jesus já é perfeito. Fomos aperfeiçoados. Mas como continua? Quantos estão sendo santificados? Está no tempo o quê? Presente contínuo. Então, você e eu fomos aperfeiçoados quando cremos em Jesus, que a vida de Cristo está em nós. Mas quanto Jesus é Senhor, né? Nós temos a velha natureza.
Então, à medida que vamos entregando a velha natureza, vamos sendo santificados, que é a segunda parte da salvação, a santificação. Quer dizer, permitindo que nós fiquemos, cada atitude nossa fique pregada na cruz, e em vez daquela nossa atitude, a vida de Jesus entre nós. Estão entendendo? Continuando, verso 12. Não. Qualquer? E Por favor, disso que nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: Pode ler o próximo. esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Então, não mais a tábua as tábuas de pedra fora, mas aonde? Na mente e no coração. Você viu? Esta é a aliança que farei. Que aliança é essa? Que aliança é essa? E acrescenta. Nós estamos vivendo em que tempo? Do Antigo ou do Novo? Testamento. Essa aliança é um testamento. No capítulo 9, o escritor, o Espírito Santo nos mostra que quando o testador morre, para que eu entre de posse da herança, o testador tem que morrer. Então, essa aliança é um testamento. Jesus disse, esta é a nova aliança, esse é o testamento no meu sangue. Por que chama Novo Testamento, Antigo Testamento? Está entendendo? Então, veja, esta é a aliança. É uma aliança superior. Verso seguinte. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Remissão. Isso quer dizer o quê? Quando Jesus morreu lá na cruz e você aceitou, quantos pecados seus foram perdoados? Não tem mais. Não precisa. Todos foram perdoados. Vocês estão entendendo isso? Agora, então, nota como o Espírito de Deus vai nos dirigir. Versos 19 a 25. 19 a? 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, e aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O nosso sumo sacerdote subiu e sentou-se à destra da majestade. O que ele está fazendo lá? Garantindo que a perfeição que nós recebemos ao nascermos de novo seja uma experiência de santificação na nossa vida. Então, ele diz, tendo, pois, você tem um grande sumo sacerdote. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Sabe o que é essa palavra intrepidez? Parresia. Liberdade para falar. Você pode falar tudo. Vocês querem saber o que é liberdade para falar? Leiam o livro de Jó. E vocês vão ver, na grande aflição, Jó falou várias vezes, mas ele não foi contra Deus, de tal maneira que Deus disse que ele nunca pecou contra ele. Lembra disso? Então, com liberdade para falar, por quê? Eu posso entrar no Santo dos Santos, lembra disso? Pelo sangue de Jesus. Lembra que o sumo sacerdote entrava com o sangue de animais? Nós vamos ver, Jesus entrou com seu próprio sangue, e nós entramos na presença, acabamos de orar. Nós estamos na presença dele. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. Que estamos confiando em nome dele.
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Que véu é esse? Lá do templo. Mas o que falava aquele véu? A sua, está escrito aí, isto é, o que está escrito aí? Verso 20. A sua carne. Lembra, corpo me fizeste? O corpo de Jesus, quando foi moído na cruz, o que aconteceu com o véu? Rasgou de alto a baixo. Então eu posso entrar pelo sangue de Jesus. Não adianta entrar de outro jeito. Não adianta querer. Nadab e Abiú morreram lá, tentaram trazer outro fogo. Pelo sangue de Cristo, a minha ousadia é quanto vale Jesus, a vida dele. Sangue quer dizer, ele morreu 100% por mim. E qual o caminho? Pelo novo e vivo caminho, isto é, pelo véu, a sua carne, está aberto. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, qual é o primeiro verbo do verso 22? Está cheio de gente, eu já vi tanto irmão falar, eu não vou tomar ceia porque eu pequei, porque não sei o que. Espera lá. Então por que Jesus morreu por você? Você que vai ter que resolver para entrar? Não. Deus diz, acheguemo-nos com confiança. Mas veja, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência, como é que se purifica no capítulo 9? Fala o sangue de Cristo, confissão de pecado. O coração, Senhor, eu pequei e tal. E guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. E veja o verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações uns aos outros, tanto mais quando vedes o quê? Que dia é esse? Que dia? Que dia é esse? O arrebatamento. E nós podemos ver pelas coisas que acontecem no mundo que o arrebatamento está chegando. Tá certo? Muito bem. Então, quem é que vai ler? Eu. Por favor. Disse o Senhor Jesus a Nicodemos: se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Quer dizer, eu estou falando das coisas terrenas. Você não crê, imagina, né? Então, Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, Jesus estava falando de coisas, falando para Nicodemos, ele disse, eu falando das coisas que você tem experiência, você não me crê, imagina falando das outras. Então, Deus diz que nós devemos atentar para as coisas que não se veem. As que vêm são temporais, então a gente corre atrás de coisas sem lembrar, por exemplo, Esaú e Jacó. Jacó estava atrás do quê? Da herança, da primogenitura. E ele não era dinheiro, era bênção. E o Esaú? Eu estou a ponto de morrer, eu quero esse guisado aí para matar a minha fome. Estão entendendo? Muito bem. Por este motivo, pela nossa dificuldade de entendermos coisas espirituais, Jeová diz, eu sou Jeová teu Deus desde a terra do Egito. Falei aos profetas, multipliquei a visão e, pelo ministério dos profetas, propus símiles. Edame. Lembra que nós somos feitos à imagem e semelhança? Essa palavra, semelhança. Então, semelhanças são exemplos que se assemelham à realidade. Comparação, parábolas. Então, Deus está dizendo que ele usa desse método para que nós, que estamos presos aqui, possamos entender coisas que nós não vemos com estes olhos. Lembra? Os atributos invisíveis de Deus vai nos levar a raciocinar, a fazer correlação, etc. Está claro? Então, a realidade, ela é espiritual e invisível. Lembra? As coisas que não se veem são eternas.
Alguém aqui já viu Jesus? Espero que não. Né? A realidade é espiritual e invisível ao homem. As figuras retratam a realidade de tal maneira que elas fiquem mais palpáveis. Então, veja, as figuras, nós temos aqui o tabernáculo, ó, tem o fogo ardendo, o fogo não podia se apagar, temos o cordeiro, ó, mostrando a figura do cordeiro na cruz, né? Então, as figuras tornam a realidade perceptível. Então, Deus diz que usa figuras. Mas também nós temos a imagem real. Jesus é a realidade, que vai se manifestar no tempo dele, bemoador, quer dizer, no seu tempo oportuno. Acabamos de falar que, enquanto o dia, nós podemos ver que o dia se aproxima. Nós vamos vê-lo como ele é, com esses olhos, tá certo? Mas a imagem real vai se manifestar, mas ela projeta sombra. E a sombra da imagem real revela a existência dela. Se tem uma sombra, é porque a gente costuma brincar, né? Tem a história do. Tocava logo. Ari Bobek. O Ari contava, ele morava, acho que em Nova York, num lugarzinho lá, num apartamentinho e tal, e pequeno. E a porta da frente tinha um vidro, sabe, para a gente ver coisa. E aí a mãe falava: não jogue bola que você vai quebrar esse vidro. Tá bom. O que ele fez? Mamãe saiu, ele jogou bola, quebrou o vidro. Então, ele contando. E aí ele disse que ele ficava olhando da janela, que dava para ver a sombra da mãe quando ela vinha pela esquina. Então, daquele olhando, a hora que ele viu a sombra da mãe vindo, o que ele fez? Correu e se meteu embaixo da cama. Então, a sombra mostra que há uma realidade, né? Então, sombras determinam os limites da imagem real. Deus deu sombras para nós, para ninguém dizer que Jesus fez isso, fez aquilo, não. Tem a delimitação. Não só eu sei que Jesus, aquelas coisas estão mostrando que ele é, mas também que tem um limite para aquilo. Quem vai ler, por favor? Então Jeová disse a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a Torá, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Veja, Deus disse que ia dar tábuas de pedra, a lei, a Torá, os mandamentos, tá? E aí, o que aconteceu quando ele subiu? E a glória de Jeová repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória de Jeová era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Essa foto aqui fui eu que tirei no Monte Sinai. Subi durante a noite toda e estava amanhecendo no Sinai. E eu fiz questão de subir no fim de 4 lá, para proclamar uma coisa. Lembra que ele falou, ia dar a lei, as tábuas, os mandamentos, tá certo? Mas não foi só isso que ele deu. Mas quando ele falou da lei, como que era o parecer da glória de Jeová? Como fogo consumidor. A ponto de que quando Deus falou, lembra que ele falou os 10 mandamentos do monte, que o povo ouviu, o que eles falaram para Moisés? Por favor, vai você, nós precisamos de um mediador. Se nós ficarmos ouvindo aqui, nós vamos morrer. Estão entendendo o que pediram? Então, a justiça de Deus, a santidade de Deus é como um fogo consumidor. E aí, Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte.
Mas aí, isso é o capítulo 24, termina o primeiro versículo do capítulo 25, Moisés está lá no monte. Está lá no monte. E o que vai acontecer? Quem vai ler, por favor? Disse Jeová a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Farás também um propiciatório de ouro puro. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Testemunha a lei, as 2 tábuas da lei. Ali virei a ti. E de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Vocês viram? Deus deu a lei, mas ele mandou construir o tabernáculo. Deu a lei, e nós vamos ver no capítulo 7 bem claro, o do capítulo 3. Alguém leia para mim. Capítulo 3 de Romanos, versos 19, 20 e 21. Deixa eu ver se é 20, 21 ou 19. Romanos 3, 18 e 19. Não, peraí. É 19 e 20. Tá tão... Você falou, né? Eu não... Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. 20 também? 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, Por quê? em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei é uma babá. A lei veio para mostrar, é um espelho nosso. Então, veja, Deus deu a lei e não deixou o povo entregue a si mesmo. Junto com a lei, ele deu o tabernáculo. Então, agora vamos entender isso. Olha o que ele disse para Moisés: segundo tudo o que eu te mostrar. Deus mostrou cada peça para Moisés, para modelo do tabernáculo. Lembra de figura e sombra? Eu vou mostrar para você para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Então, como eu vou mostrar, você vai fazer. Então, cada peça foi mostrada a Moisés no monte. E o Espírito de Deus habitou Betsalel, Aholiabe e outros, para que eles executassem exatamente como Deus havia mostrado. Por quê? Porque eram figuras e sombras do céu e da pessoa de Jesus. Então, aqui está o tabernáculo, e ele diz para Moisés: vê, pois, que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. E a primeira coisa que a gente vê aqui está propriamente o tabernáculo. Eu não vou falar do tabernáculo em si, mas o que eu quero que vocês vejam, aqui Deus diz: far-me-eis um santuário para que eu habite no meio. E a primeira coisa que está no santuário é esta cortina aqui, ó. Um espaço delimitado. Então, ninguém poderia chegar de qualquer jeito. E Deus estava mostrando alguma coisa muito séria, mostrando que ele é santo e que o povo é pecador. Então, prestem atenção nisso. De novo. Obrigada.
Então, depois que Deus deu para Moisés as tábuas da lei, os mandamentos, a Torá, tendo acabado, e todo o tabernáculo, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra. O que está escrito aí? Deus escreveu. Pensa bem. Deus escreveu. E quando ele escreveu e Moisés quebrou, depois vocês podem ver Deuteronômio 10, Deus mandou que ele fizesse novas tábuas. Moisés fez as tábuas, mas Deus tornou a escrever. Tá? Então deu para Moisés. Moisés desceu com as tábuas da lei, os mandamentos, mitzvot e tal, mas com todo o, vamos chamar, planta, tudo do tabernáculo. Ora, quem que vai ler, por favor? Ora, a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Acabamos de ler. Então, a lei tem o quê? Sombra. Sombra de quem? De Jesus. Se é sombra de Jesus, como é que eu vou cumprir essa lei? Vocês estão entendendo? E é isto uma parábola para a época presente, e segundo esta parábola se oferecem, assim dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, e que não passam de ordenanças ou justificações da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções. Abluções são lavagens. Então, veja, ordenanças e justificações. O que significa isso? A expressão é de caiômata, né? Mas de caioma é o cumprimento de um regulamento legal, um ato de justiça. Mas o que a lei estava se referindo? A coisas que nós conhecemos. Então, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Então a lei não era final. O Meno faz a seguinte relação. A lei é como um ônibus e os rabinos eram o chofer. E qual era o propósito dele? Levar até o lugar onde estava Jesus. A lei tinha o propósito de mostrar: você não consegue ser perfeito como Cristo por você. Estão entendendo? Pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Mas pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. E aí me leva Senhor Jesus. Né? Então... Os rabinos falando sobre o ônibus. Hã? Os rabinos falando sobre o ônibus. Os rabinos acham que o ônibus é o fim. Então, eles ficam dentro do ônibus, eles não chegam lá no lugar onde tinha que ir. Então... De fato, a primeira aliança, a Torá, tinha ordenanças de serviço sagrado, que é o culto, e um santuário terrestre. E era? Isso era o tabernáculo. Então, isso aqui, Hebreus, ele vai falar então do tabernáculo. O que era o tabernáculo? Em hebraico, Hamishkan. Está falando do Mishkan de habitar. É o lugar de habitação, que é Shaham. Todo mundo conhece aquela expressão Shekinah, que eles falam, é Shekhinah. O que é Shekhinah? Aquela nuvem da habitação de Deus quando ele se manifestava. Então, Shaham significa habitar, morar. Hamishkan é o lugar onde Deus habita, tá? Tabernáculo. E era uma figura e sombra, acabamos de ver que Deus mostrou tudo para Moisés. De quem? Do Messias, de Jesus e de sua obra.
E mostrando o quê? Deus em busca do pecador. Vocês lembram lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram e fugiram de Deus, Deus foi atrás deles. Eu pus aqui a expressão, né? Aieka, onde estás? Adão, onde estás? Então, Deus sempre está buscando o pecador. Deus não tem número certo. Deus ama o pecador, ele vai atrás do pecador. Onde estás? Então, o tabernáculo está falando de Deus buscando o pecador. E aí, nós temos essa como que chama isso aqui? Gravura. Gravura, né? Uma representação do tabernáculo. Vocês estão vendo o tabernáculo e todas as tribos aqui. Notem sempre essa cortina branca delimitando e separando as pessoas da presença de Deus. E Deus disse: me farão um santuário para que eu possa habitar. Shahaneti. Onde? No meio deles. Se Deus se apresentasse, o que ele falou para Moisés? Homem nenhum verá minha face e viverá. Mas Deus falava face a face com Moisés. Falava? Como um homem fala com seu amigo? Como é? Como é que Deus apareceu lá para Moisés e 70, Nadab viu lá no monte, e eles viram o Deus de Israel e comeram, beberam e não morreram? Mas Deus diz: homem nenhum verá minha face e viverá. Qual é a diferença? Quem é que se apresentava? Quem que falou com Abrão lá no Cavaleiro do Banco? Quem? Jesus. Então, Jesus se apresentava como o anjo de Jeová, isto é, com um tabernáculo por cima, antes de se encarnar, mas quando se encarnou como homem, e hoje continua. Mas sempre um tabernáculo, para que os homens não morressem. Por quê? O problema é o nosso pecado e a justiça de Deus, a santidade de Deus. E isso tem que ser resolvido para que nós possamos subsistir diante dele. Dá para entender que esse é o problema? Então, para que eu possa habitar no meio deles. E aqui vocês estão vendo que é do Instituto do Templo, essa gravura, eu vou falar e esqueço o nome. Então, veja, no meio, e Deus é literal, 3 tribos de cada lado, ó, tá vendo? Aqui é o oeste, aqui seria o monte, como chama lá que Jesus vai descer? Das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, então aqui o oeste, aqui o sul e o norte. Veja, 3 tribos de cada lado, 12, certinho. Mas nota aqui está o tabernáculo. E aqui, Coate, Gerson e Merari. Quem são eles? Os filhos de Levi, os sacerdotes. Eles habitavam em volta aqui. Então, vamos ver o seguinte. Quem que vai ler? Eu. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Armaram as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Eles foram destacados para esse mistério. E eles ficaram, então, vejam, em torno, em volta do tabernáculo. Para quê? Para que não houvesse indignação. Eles então cuidavam do quê? Dos sacrifícios e tudo mais, para que Deus pudesse continuar exercendo misericórdia e graça para com a nação de Israel. Então, veja. Como que é o pé? Ctrl Alt Del. Então, lá em Isaías 59, quem vai ler, por favor? Dá para ver? Uhum. Eis que a mão de Jeová não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, bem claro, o pecado separa o homem. Deus não está com a mão encolhida, o seu ouvido não está surdo, mas o pecado separa o homem de Deus. A santidade de Deus é uma barreira para o homem chegar-se a ele. Então, Hamishkan, onde Deus habita, veja, ele era circundado por essas cortinas brancas. E o que esse branco está tipificando? Tipificando a justiça, a santidade de Jeová. Então, veja, Jeová é reto. Quando você fala em inglês, quem que lembra como fala justiça em inglês? Righteousness. O que é righteousness? Retidão. Então, veja que essa cortina ela era reta. Ela não podia ficar nem um pouquinho curva, enrolada. Mas por que ela era reta? Jeová é reto, né? Mas a retidão era sustentada por esses pilares de bronze, tipificando o juízo de Jeová. Porque Jeová não inocenta o culpado. Então, quebrou a justiça, ele tem que intervir com o juízo. Então, as cortinas eram mantidas retas na sua posição por causa dos pilares. Então, o juízo de Deus garantindo a sua retidão, né? E aí, nós pegamos aqui um cantinho para vocês verem. Elas tinham 5 côvados de altura. Era feita de linho fino retorcido, branco, sustentado por colunas de bronze, com base de bronze, e as testeiras, isto é, as cabeças delas aqui, eram de prata. Já vamos ver. Côvado dá meio metro, Está aqui, ó. Seria 2,5 metros direito aqui. Então, aproximadamente 0,45, não é? 5 vezes 2,25 metros. Então, era bem alto, de tal maneira que ninguém podia passar para ver o que estava lá. Tá? O máximo que via o topinho do tabernáculo, e quando olhava, era da mesmo material das tendas, lá é a mesma coisa, igual a nossa. Né? Então, a cortina tipifica a santidade de Deus. Olha que diz lá Isaías, os serafins. Santo, santo, santo é Jeová dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, santo quer dizer separado. Quando Deus está falando de santificação na nossa vida, está falando de nos separar do pecado para Ele. E a santidade de Deus é manifestada de 2 maneiras. Primeiro, a sua justiça, que é retidão absoluta, e juízo, que é a vindicação, a cobrança imposta quando a retidão é quebrada. Então, se Deus, para continuar santo, ele não pode permitir que nós pequemos e fique por isso mesmo. Vocês estão entendendo? Qual o primeiro problema que Deus tinha que resolver? Por isso ele disse, sacrifício, oferta, não quero, eu quero o quê? Corpo formou. E nesse corpo é que Deus, através desse sacrifício, Deus ia resolver o problema da nossa separação. Então, lá em Êxodo 34, quem vai ler? Jeová, Jeová El, compassivo, clemente, longânime e grande misericórdia e fidelidade, e que guarda a misericórdia de 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Ele perdoa, ele guarda a misericórdia, mas não inocenta o culpado. Nós temos que entender isso. Como é que ele faz? Por isso ele é Jeová. E veja que é Jeová, Jeová El, Deus triuno. Então, veja, aqui nós temos, falando de um atributo de Jeová. Então, Jeová, essas colunas de bronze e o pé de bronze falavam de Jeová como um Deus justo. Mas tinha testeira de prata. E a prata falava do quê? Que ele é gracioso. Então, quando o pessoal andava aqui
do tabernáculo, vocês imaginam o sol do deserto batendo sobre esta prata aqui. Então, nós temos as testeiras de prata. E quando o sol batia ali, Deus estava dizendo: ele é separado, ele é santo, mas ele é Deus de amor. Ele não inocenta, mas ele pode perdoar. E tem uma maneira dele perdoar e continuar justo e santo. Estão entendendo? Então, as testeiras de prata tipificam a graça de Deus em providenciar o quê? Pagamento. Prata fala de pagamento de resgate. O pagamento para que nunca mais haja separação, isto é, o castigo caindo sobre o justo, como diz 1 Pedro 3. O Messias em lugar dos injustos, nós os pecadores. Então, o castigo caindo sobre o justo no lugar dos injustos. Então, a prata dizia isso. Então, veja como Deus estava proclamando isto para Israel. E Deus havia prometido, através dos profetas, isso que vamos ler agora. Quem vai ler, por favor? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará o nome Imanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Far-me-ão um santuário para que eu possa habitar no meio. E Isaías 7,14 diz que ele faria isso. E que diz? Mateus fala que ele viria, né, da encarnação. Mas vamos lembrar João 1,14. O verbo. E o que ele fez? Habitou. Essa expressão habitar é tabernáculo. Montou um tabernáculo entre nós. Por isso ele podia andar, conversar com as pessoas. Né? Pode. E tudo fez Moisés segundo Jeová lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro dia, primeiro mês, segundo ano, se levantou Ramishcã, o tabernáculo. Então, no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Então, já estavam no segundo ano lá. E aí, Moisés fez tudo o que Deus mandou e levantaram o tabernáculo, Mishkan. E aí, a obra foi aceita por Jeová. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória de Jeová encheu Ramishcã. Então a glória de Deus encheu o tabernáculo. Não, deixa, continua. O que Deus estava dizendo? Eu aceitei, a obra está, pode ser usada para vocês me conhecerem. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, veja, quando o tabernáculo estava pronto, Deus, com a sua presença, deu o ok. Mas Jesus, quando começou o seu ministério, veio o Espírito de Deus sobre ele e o Pai do céu diz: Este é meu Filho amado em quem me comprazo, citando Isaías. Tá certo? Então, Deus, a mesma, mostrando. O que nós estamos vendo é sombra de Jesus, da sua pessoa e da sua obra. Tá? Então, o homem está separado de Deus por causa do pecado. Então, eu coloquei o homem aqui e lembra que os querubins aqui falam de onde Deus se manifestava. Então, há uma separação. Mas o que separa o homem de Deus? O caráter de Deus, a santidade de Deus. O caráter de Deus cria, o nosso pecado cria uma dívida para com Deus. E nós somos, por causa dessa dívida, escravizados por causa do pecado a Satanás. E separados de Deus, mortos espiritualmente. Então, o primeiro ponto é a santidade de Deus, a primeira barreira que tem que ser resolvida entre o homem e Deus. E lá no tabernáculo,
Deus colocou o véu. Lembra que o véu se rasgou quando Jesus morreu, mas antes não. Então, aqui nós temos o véu, e eu pus essas cores, porque ele tinha essas cores. Azul, dizendo que é do céu, vermelho, o sangue dele vertido, púrpura, que ele é rei, e branco, que ele é santo Deus. E os querubins estavam nesse véu, porque está mostrando, falando de Jesus como Deus. Você e eu fomos comprados com o sangue de Deus. Então, Jesus se fez homem, mas o sangue de Deus que nos comprou. Então, havia separação, e Deus no tabernáculo mostrou através do véu e da cortina lá em torno do tabernáculo. Você pode ler, por favor? Ao 8º dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos, e aos anciãos de Israel. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo. E a glória de Jeová apareceu a todo o povo. Então, aqui, quando Arão, agora consagrado, vai começar. Não, pode ficar aqui. Ele vai, consagrado, ele vai começar a exercer o seu ministério de sacerdote. Então, aqui, eles vestiram todo o trâmite, aí entraram Moisés e Arão na tenda, saindo, abençoaram o povo, e a glória de Deus apareceu a todo o povo. Então, olha o que aconteceu. E eis que, saindo fogo de diante de Jeová, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Arão e Moisés entraram aqui na tenda, depois saíram abençoando o povo todo, e volta aqui. Mas notem que o fogo veio, o fogo veio direto do céu. Foi Deus que colocou o fogo e queimou aqueles sacrifícios. E agora nós temos uma ordem, vamos ler Levítico 6, 8 a 13. A lei do holocausto. Levítico 6. Quem for ler, lê todo o texto, por favor. Levítico 6, 8 a 13. São 5. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e lavará e levará as cinzas para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre acenderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo arderá continuamente, não podia ser apagado o fogo. Então, esse tabernáculo ficava o altar do holocausto o tempo inteiro. A oferta de holocausto ficava queimando. A oferta de holocausto é exatamente aquilo que Jesus disse: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. E aí, então, o holocausto era queimado ininterruptamente. A cinza do holocausto, veja que era tomada e era levada para fora do arraial, colocado num lugar limpo.
Guardem essa informação. Então, qual a lei do holocausto? Sem parar, esse fogo não podia apagar, mostrando o quê? A ira de Deus se manifesta continuamente contra o pecado. E aí, para a justiça de Deus estava sempre ali sendo, digamos, colocada em tréguas por causa daquele sacrifício, garantindo que Deus pudesse trabalhar com eles e ficar no meio deles. Então, no dia de Kippur, o Yom Kippur era somente uma vez por ano, e a obra toda, preste atenção, é só obra do sacerdote. O sumo sacerdote que fazia, ninguém, até eu anotei, eu copiei, mas resolvi não pôr, mas o Seth Pastel, que é um irmão lá do One for Israel, e vários outros também, mas ele diz, os verbos que você vai ler das atitudes no dia de Kippur só dizem respeito ao sumo sacerdote. A obra de Yom HaKippurim, ou Yom Kippur, é do sumo sacerdote, exclusivamente do sumo sacerdote. Não tem nenhuma função de outra pessoa no Yom HaKippurim. Aqui eu já peguei só os bodes. Como os sacerdotes eram pecadores, então Arão primeiro tinha que fazer sacrifício por si mesmo, pela sua família, para depois pela da congregação. Mas aqui já vamos chegar na congregação. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes. Para quem que ele está falando? Para Arão, o sumo sacerdote. E esses bodes são para oferta pelo pecado. Tomará ambos os bodes e os porá perante Jeová. Aonde? A porta da tenda da congregação. Aqui é o templo. Então, tinha equivalente ao templo, aquele edifício que é a tenda da congregação. Perante Jeová, a porta da tenda da congregação. E aí, lançará sorte sobre os 2 bodes. Uma para Jeová. Então, a primeira sorte lá em Jeová, esse bode, né? Que seria o bode expiatório. Esse seria o bode que seria morto. E a outra para o bode emissário, que é o Lázazel, né? Então, esse ficaria vivo. Então, este era morto, este ficava vivo. E aí, então, Arão, né, tomará também de sobre o altar o incensário, tá vendo aqui o incensário dele, né? Está na mão dele aqui, mas esse aqui. Tomará o incensário cheio de brasas de fogo diante de Jeová, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá incenso sobre o fogo, então veja, o incenso era jogado sobre o fogo, e aqui está o incensário, perante Jeová, para que a nuvem do incenso, presta atenção, cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, a arca, para que não morra. Eu já falei para vocês, mas lá no Instituto do Templo, eles não sabiam isso. E quando eu mostrei que tinha que esfumaçar, por que tinha que esfumaçar com o incenso? Que incenso é esse? Veja que 2 punhados de incenso aromático moído eram perfume feito. Eles são perfume, inclusive são algumas plantas, coisa duro, como pedra. Então tinha orax, onixa e gálbano, e uma outra parte igual de frankincenso. Isso era feito moído, e esse incenso é um perfume. Como é que ele mostra o seu perfume? Sendo colocado sobre a brasa. Lembra de Isaías 53:10? A Jeová agradou
moer Jesus. Quando moeu Jesus, o que saiu dele? Perfume. Então, esse incenso fala do sacrifício de Jesus. Por isso, tinha que pôr esse incenso, encher o lugar santíssimo desse incenso para que não morressem. E aí, ele levava, primeiro ele enchia ali o Santo dos Santos, e então ele tomava o sangue e colocava nas 4 pontas do propiciatório. Tá? E aí, então, ele saía. Então, o que tinha lá dentro do lugar santíssimo? Tinha a Arca da Aliança com o propiciatório e os querubins. O propiciatório é essa tampa aqui, em hebraico, hakaporet, em grego, ilastério, significa propiciatório. Na realidade, a ideia de cobertura, mikesê, é uma tampa em hebraico. Por isso, kippur é cobrir. Então, o propiciatório era feito todinho de ouro, com os 2 querubins. Quando fala de ouro, está falando de Jesus como Deus. E os querubins mostrando toda vez que a manifestação da divindade, os querubins estão presentes. Então, uma peça só, o propiciatório. Uma tampa, uma cobertura. Então, isso aqui é um pedacinho de um folheto que o Beno Kalisch escreveu, eu traduzi, eu pus para vocês. Então, kaper, kippur, em hebraico, né, significa, na língua original da Bíblia, cobertura, kissui, cobrir. Assim, nós, aqui está falando para os israelitas, mas nós, por amor do Senhor Jesus Misericórdia, estamos crendo, estamos juntos. Nós recebemos et hakaporet, quer dizer, o propiciatório. Lembra? Vocês vão construir o propiciatório com os 2 querubins e do meio dos querubins eu venho falar com vocês. Então, está mostrando que esse propiciatório é o lugar devidamente tinto de sangue, o lugar onde Deus pode falar com o homem permanecer vivo. Tá para entender? Ele é realmente cobertura, miquecê, isto é uma tampa. Tampa, miquecê. Isso aqui é a ideia, a arte do pessoal lá do Meno. Então, o que tinha sob o propiciatório? A arca. A arca fala do trono de Deus. E o que tinha dentro da arca, né? Em hebraico, Aharon. Tinha a vara de Arão, né? Lembra quando Coré e Datã se rebelaram contra a autoridade de Moisés e Arão, e aí depois Moisés disse que cada tribo pusesse uma vara diante da tenda da congregação, e aquela que viesse a florir seria aquela que Deus, a vara daquele que Deus está dizendo, esse é o que vai, o meu escolhido para ser o sacerdote. Então, aqui, a vara de Arão foi que floresceu, numa noite criou flores, folhas e frutos, né? Era uma amendoeira. Essa vara, em outras palavras, fala do nosso sumo sacerdote, do Senhor Jesus. E fala que nós também rejeitamos a autoridade do Senhor Jesus na nossa vida. Outra coisa que tinha dentro da arca era o pote de ouro com o maná. E o que aconteceu? O povo chegou uma época e disse, nós estamos cansados desse pão vil. E Deus mandou, então, aquelas serpentes abrasadoras, né? E depois foi levantada no poste, na haste, quem olhasse e cresce, não morria. E, por fim, as tábuas da lei, ou as tábuas do testemunho, né? Que a gente quebra pensando, deitado, dormindo, etc. Então, em outras palavras, dentro da arca estavam as evidências da nossa rejeição à autoridade de Jesus, a sua santidade nós não conseguimos, ao fato dele ser a nossa vida,
tudo ali estavam as evidências do nosso pecado. Mas Deus então nos deu ha-kaporet, nos deu a cobertura, miquecê. E essa cobertura, ela era tinta de sangue. Esse propiciatório era tinto de aquele sangue nunca foi tirado. Ficava lá. E aí, eles perguntam nesse folheto e diz: se caporet, que é o propiciatório, é tampa, miquecê, por que a palavra kippur nos leva a pensar em perdão? Né? Silha. O que tem que ver uma tampa com perdão? Você está entendendo? Mas vamos lembrar. Tampava o quê? A evidência do nosso crime. Ah, então cobre, tudo bem? Não. O que tinha na tampa? Sangue. Esse propiciatório é propiciatório porque ele deu a sua vida, ele pagou a conta, pagou o débito. Então, propiciação, isso aqui é da Bíblia Anotada de Scofield, ele diz o seguinte: traduzido do grego ilastério, significa aquilo que expia ou propicia, ou a oferta que busca a propiciação, busca o favor. Lembra daquele homem, como que era, o publicano, né? Ser propício a mim, pecador, né? A palavra também foi usada no Novo Testamento, a palavra ilastério, em relação ao lugar de propiciação, ou propiciatório. Quando a gente lê a descrição do tabernáculo lá em Hebreus 9, propiciatório é chamado de lastério, isto é, cobertura da arca. O propiciatório era aspergido com o sangue da expiação no dia da expiação. E o que isso queria dizer? A justa sentença da lei fora executada, transformando o tribunal, lembra? O trono de Deus. Eu gosto de lembrar Apocalipse 20, verso 11. Os céus e a terra passaram. O que foi montado lá? Um trono branco. Não tem cor nenhuma. Mas Apocalipse 4 tem pedra de jaspe e sardônio. Para nós, a arca, o trono de Deus, é trono de misericórdia por causa do sangue do propiciatório. Então, de tribunal foi transformado em propiciatório. Tanto que lá em Hebreus 4 lê assim: aproximemo-nos junto ao trono de graça. Por causa de Jesus é trono de graça, portanto não dá para ir sem o sangue de Jesus. Dá para entender? Sem o nome de Jesus. E aí, depois que o bode expiatório era morto, então o sangue levado lá, vinha o bode emissário, Azazel. O que significa Azazel? Azazel, para remoção completa. Uma coisa, todos os pecados pagos. Nós somos feitos perfeitos para sempre, não é? Mas estamos sendo separados do pecado à medida que andamos, porque está pago, mas eu ainda nem pequei. E quando eu peco, se eu ficar segurando, eu sou coitadinha, ele falou assim, eu estou com raiva. Eu seguro o pecado, mas se eu permito confessar, eu sou afastada, sou santificada daquele pecado. O Azazel, aquele bode que ficava vivo, e quem que vai ler? Não sei se dá para ler. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que significa ser salvos pela vida de Cristo? O propiciatório. Esse Azazel fala de Jesus hoje como nosso sumo sacerdote. E a gente confessa o pecado e ele leva para longe e nos purifica. Então, veja, no tempo da lei, até Jesus vir,
Vocês estão vendo aqui, são artes do Instituto do Templo. Aqui o templo, vocês estão vendo o véu. O sumo sacerdote levava lá, mas o véu continuava intacto, né? Aqui, de novo, ele está no altar, está vendo aqui de incenso, queimando incenso, a menorá, mas o véu está intacto. E então, ele vinha com sangue, atravessava e punha sobre o propiciatório. Mas, no segundo, isto é, no lugar santíssimo que ele está entrando aqui, o sumo sacerdote, ele sozinho. Essa é obra só de Jesus. Uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que o caminho do santo lugar. Agora que vocês lembram que nós lemos Hebreus 10, verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E nós temos que aprender com essas coisas, para entendermos tudo o que Jesus fez. Mas quando ele entregou o Espírito, o que aconteceu? Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, porque aquele tabernáculo era era sombra do quê? Do seu corpo, dele. Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos. Sem mais. Por isso o caminho está aberto. Isto Jesus Cristo fez para a santidade de Deus, para como fala, satisfazer a justiça de Deus, para que ele pudesse ficar livre para poder usar conosco de graça e continuar sendo santíssimo. Então, veja, o homem separado e a barreira entre nós e Deus, a santidade dele. Mas quando Jesus gritou, está consumado, o que aconteceu? Não tem mais. A santidade de Deus foi satisfeita, de tal maneira que o caminho está aberto para todo aquele que quiser. Esta obra de Jesus não é por você e por mim, é para a santidade de Deus, para a justiça de Deus, para satisfazer a Deus vivo. Então, outra palavra grega, hilasmos, foi usada referindo-se a Cristo como nossa propiciação e a expiação do Velho Testamento. A diferença entre a expiação do Antigo e do Novo é o seguinte: no Antigo, o sangue de bodes, de animais, cobria, mas no Novo, caminho aberto. Vocês estão vendo que não tem mais véu? O corpo de Jesus, uma vez por todas, não tem como matá-lo de novo. Gente, tenho pena dos católicos que ficam sacrificando Jesus o tempo todo. E anda com... Eu vi o Carlos mesmo com aquelas duas... Como que chama? Escapulário, que coisa triste. O pensamento no sacrifício do Antigo Testamento e no cumprimento do Novo é que Cristo satisfez completamente as justas exigências de um Deus santo, quanto ao julgamento do pecado com sua morte na cruz. Deus, prevendo a cruz, é declarado justo ao perdoar os pecados de Adão, Eva, Davi, etc., no período do Antigo Testamento, como também na justificação dos pecados sob a nova aliança. Nós vamos ver bem em Romanos 3. Então, guardem isso. A propiciação não tem a intenção de aplacar um Deus vingativo, mas é antes para
satisfazer a justiça de um Deus santo, tornando assim possível para ele demonstrar misericórdia com justiça, que vamos ver em Romanos 9, bem gostoso, né? E lascomai é ser propício a mim. Então, eu vou parar por aqui, e daqui vou falar da porta. Então, após, eu quero só, deixa eu ver se... só uma coisa aqui. Só ver, mas esse aqui. Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciação, mediante a fé no seu sangue, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, na sua trégua, aceitando sacrifícios de animais que não o agradavam, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça. Que dia é hoje? 30 de... Por que 2026? Porque a sua justiça foi mostrada. Manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo, não inocente ou culpado, mas ele é justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, uma vez o caminho está aberto, Deus está satisfeito com o sacrifício de Jesus, agora, de toda, eu não vou entrar, que já está avançado, mas toda aquela cortina tinha uma parte que tinha uma porta. E a porta é isso aqui, ó. Opa. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Então, bem, a porta é o amor de Deus convidando. Tá certo? Esse aqui é um tabernáculo lá, construído lá no deserto em... Ai, fugiu o nome. Esse é um tabernáculo de tamanho natural que nos leva para visitar. Mas veja a porta, Deus convidando. Vem. A quem quiser. Então, propiciação, a expiação, ela não é para você, não é para mim. É para que o Deus justo, santo, perfeito, exerça a sua justiça sobre aquele que pôde receber toda a sua justa ira, satisfazer a sua justiça, liberando-o para usar de misericórdia e graça para todo aquele que quiser. Amém? Amém. Vamos orar?